Amém, igreja? Bom dia! Bom dia! Vou guardar aqui para que eu possa ver vocês. Amém. Podem sentar, Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Amém? Vamos falar um pouquinho que Deus tem para hoje. Quem está feliz aí hoje? Com Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, o tablet, celular, o que vocês trouxeram para nos acompanhar, em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler dos versos 1 a 15. Deuteronômio 28, 1 a 15. A gente vai ler na versão NVI. Tá bom? Não sei se temos a versão NVI, mas eu vou ler aqui, tá? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros, os bezerros e cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no seu devido tempo, e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos esses mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Nós vamos parar por aqui. Vocês podem ler o capítulo todo em casa. Esse texto, gente, é um texto sobre aliança. Sobre aliança. E muitas vezes, acredito que vocês já ouviram falar sobre esse texto, principalmente em momentos de ofertas, muito para falar de coisas de prosperidades materiais, prosperidades físicas. E não tem nada de errado nisso, tá? Mas eu gostaria de trazer um outro entendimento sobre esse texto. Um entendimento além, que também está aqui nesse texto, que vai além dessas bênçãos, prosperidades materiais e físicas. O Deuteronômio é o último livro
dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros escritos por Moisés. Moisés escreveu 5 livros. Deuteronômio é o último deles. Esses livros são conhecidos por alguns Pentateuco, como Torá. E interessante que esses livros, eles têm fundo de uma mensagem que eu quero passar para vocês hoje. A gente conhece esses livros com os nomes gregos dos livros. A gente está falando do livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômios. Só que cada livro ele tem um nome original. O livro de Gênesis chama Bereshit. E nesse livro, a principal mensagem ali é que Deus se apresenta ao mundo. É o livro que Deus está se apresentando, está revelando quem Ele é. O segundo livro, Êxodo, no nome original ele chama Shemot. E a principal mensagem é que Deus está dando uma identidade ao seu povo. Deus dá uma identidade ao povo dele. O terceiro livro, Levítico, que se chama Vaikra, Deus dá um chamado para o seu povo. Deus está chamando o seu povo. O quarto livro, Números, Deus está falando no tempo de deserto com esse povo. É no tempo de deserto que Deus fala com a gente. E muito. E ensina e orienta. E, finalmente, o último livro, se chama Devarim. Deus está reafirmando as palavras para esse povo. Deus está dando a palavra dele para esse povo. Está fazendo com que eles se lembrem de tudo o que se passou. A palavra Deuteronômio, no sentido grego, ela significa uma segunda lei, ou uma segunda parte da lei, mas o nome original ele é mais profundo. Ele significa palavras, palavra. Não sei se vocês vão se lembrar, mas vamos trazer a memória aqui para vocês. A palavra, ela é a expressão do nosso interior. Onde é que você tirou isso? Jesus te ensinou isso. A boca fala do que está cheio do seu interior. Então, a palavra é a expressão do seu interior. Estamos falando aqui de algo muito mais profundo. Nós estamos falando da essência de Deus, do interior de Deus. A palavra que é expressa por Deus. Esse livro fala do interior de Deus. Deus criou o mundo pela sua palavra. E no início disse, falou, ordenou Deus. Deus prometeu uma aliança pela sua palavra. Deus resgatou o mundo pela sua palavra. Como assim, André? Deus resgatou o mundo pela sua palavra. Projeta aqui para mim, por favor, João 1.1. João 1.1. No princípio era aquele que era a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. Bota no 1.10, por favor. E aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. De quem que João está falando? De Jesus. A palavra viveu nesse mundo. A palavra traz vida a esse mundo. A palavra de Deus é a palavra que nos traz vida. Amém? A palavra de Deus nos inspira e nos traz vida. E como vimos no texto que lemos, Deus não traz somente vida para nós. Não é só para nós. É para nós e para tudo que nos cerca. Não é só nós, são nossos frutos, os nossos filhos, a nossa criação, o nosso trabalho, traz tudo para nós e para que nos cerca. Então, o livro de Deuteronômio não traz simplesmente um livro de lei, ou da segunda lei, como muitos entendem. O livro de Deuteronômio trata de um livro para que o povo de Israel, o povo de Deus, se lembre
se lembre quem é Deus. Se lembre da sua identidade, da identidade que Deus deu. Se lembre do seu chamado. Se lembre que em tempos difíceis, em tempos de deserto, Deus fala, Deus ensina, Deus ordena, Deus comanda, Deus protege, Deus alimenta. E, finalmente, Deus lembra o povo disso tudo. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar quem Ele é. Para te lembrar qual é a sua identidade. Para te lembrar qual é o seu chamado. Para te lembrar que em tempos difíceis, como que estamos vivendo hoje, Ele está falando. Ele está falando. E para te lembrar que a palavra dEle faz toda a diferença. Deus está nos preparando para viver em uma nova terra. Uma nova terra. Uma terra prometida por Ele. Um novo momento. O povo de Israel, nesse texto, o povo de Israel estava há 40 anos passeando pelo deserto lá, perdidos, proibidos de entrarem na terra. E eles estavam ali, nesse momento, nas planícies de Moabe. Nas planícies de Moabe, em frente tinha um rio, o Rio Jordão, eles estavam para atravessar. Eles tinham que atravessar esse rio para chegar na terra prometida. 40 anos. E o que Deus estava fazendo ali era lembrar eles tudo que aconteceu, tudo o que Ele fez, e quem era aquele povo. Por quê? Porque nós temos uma grande facilidade de esquecer as coisas. Uma grande facilidade de esquecer as coisas. Para quem não sabe, eu sou pai novo, meu filho nasceu tem 6 meses, e criança, um bebezinho, ele praticamente não dorme, enfim. E a minha mãe fala assim, ela dá exemplo, daqui a pouco vocês não vão nem se lembrar disso. Daqui a pouco vocês vão se lembrar, essa fase vai passar, daqui a pouco vocês vão se lembrar. Gente, é impossível não lembrar disso. Estamos noites e noites sem dormir. A criança acorda chorando. É impossível esquecer disso, mas a verdade é que a gente tem uma grande facilidade para esquecer. Provavelmente quem tem filho já não se lembra mais disso. Há muito tempo não se lembra mais disso. Então Deus estava chamando esse povo a lembrar. Moisés sabia que ele não entraria naquela terra, mas ele precisava lembrar o povo. E por isso hoje, Deus nos está lembrando na caminhada, da nossa caminhada rumo a essa terra prometida. Ele vai nos lembrar. Ele também está lembrando principalmente dos detalhes dessa caminhada rumo à terra prometida. Esse livro que eu falei é um livro de uma aliança. Existem 2 tipos de aliança. Existe uma aliança entre pares, e existe uma aliança entre suzerano e vassalo. Quem manda e quem obedece. Quem manda é quem tem juízo, vamos dizer assim. 2 tipos de aliança. Como é que é isso? Por exemplo, uma aliança no casamento. Uma aliança no casamento é uma aliança entre pares. Em toda aliança, existe lá as cláusulas dessa aliança. Então, na hora dos votos lá, o que o marido e a esposa fazem? Eles trocam os votos, que são aquelas cláusulas lá, e é uma aliança entre os pares. Então, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, todo mundo aceita, legal. É isso que está acontecendo aqui. Só que aqui é uma aliança entre Deus e nós, Deus e o povo. Uma aliança entre quem está acima e quem está abaixo. Ele fez as cláusulas e nós, todo mundo aceita? Aceitamos, claro que aceitamos. Nós estamos perdidos, gente. E Deus firmou uma aliança quando prometeu a Abraão que, a partir dele e da semente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Por causa de Jesus, você faz parte dessa aliança. E eu também. E eu também. E Jesus, Ele nos encheu de orientações, comandos e detalhes da palavra de Deus. Detalhes. Eu não vou entrar aqui nessa seara do que Jesus ensinou. Para quem precisa entender um pouco disso, procura lá no nosso canal do YouTube, se você não tem lá chama uma série do que o apóstolo pregou aqui, chamado Sermão do Monte. Lá vai ter todos os detalhes que Jesus ensinou para a gente.
Na língua hebraica, lá no original, mandamentos, é a palavra mitzvot. Mitzvot, ou então algum conhece como mitzvah, que é a palavra, é o singular disso, mandamento. E o que é isso no original? O que significa? Qual o sentido original desse negócio? Que mandamento nada mais é do que seguir o comando de Deus. Seguir a orientação de Deus. Só que a gente entende isso de uma forma muito errada. Qual é a forma que geralmente a gente entende? É uma forma obrigatória, de uma obrigação, obrigatoriedade. E a gente nunca para pensar que isso é uma forma de pai para filho. Acabamos de contar aqui, nós fomos feitos filhos. E o pai quer o quê? Proteger o filho. Agora entendo isso mais que ninguém. O pai orienta porque ele quer proteger. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sobre os detalhes do comando de Deus, que podemos esquecer durante a caminhada. E nós não devemos esquecer. Deus é um Deus de detalhe, de orientação e de comando. Então, eu vou falar hoje 3 detalhes de Deus rumo à terra prometida que nós não podemos esquecer. Qual é o primeiro detalhe que a gente não pode esquecer? Não basta somente obedecer. É preciso obedecer cuidadosamente. Vou repetir. Não basta somente obedecer. É preciso obedecer cuidadosamente. No verso 1 do texto que nós lemos, fala assim, vou repetir: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. No verso 9, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. No verso 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês serão sempre por cima, vocês estarão sempre por cima, não por baixo. Aí vamos lá, no verso 14 ele fala: não pode desviar, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer mandamento, que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prostrar-lhes de culto. E no verso 15, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês. Então, Deus está orientando uma forma de seguir aqui. Provavelmente a gente já ouviu muitas palavras sobre obediência. A gente ouviu uma palavra sobre obediência semana passada, a pastora Clarice trouxe palavras sobre obediências. Já ouvimos inúmeras palavras sobre obediência. Não é isso que eu quero colocar o foco. Eu quero colocar o foco que Deus não está pedindo uma obediência simples. Ele pede uma obediência que seja feita com cuidado. Uma obediência cuidadosa. Uma obediência que seja feita cuidadosamente. E só existe uma forma de a gente obedecer desse jeito, por amor. Não existe outra forma a não ser por amor. Esse amor, ele é demonstrado na fidelidade. Onde está a fidelidade? Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele é demonstrado, esse amor, na perseverança. Onde está a perseverança? Entretanto, se vocês não obedecerem, a gente precisa continuar obedecendo, cuidadosamente. O texto está falando que existe uma forma de se obedecer. Deus está pedindo para nós que nós obedecemos. Não há nada de errado nisso, e temos que obedecer. Mas só é possível obedecer cuidadosamente por amor. E amor exige fidelidade. Você deve estar se perguntando: existe obediência sem fidelidade? Existe obediência sem fidelidade? Eu vou contar uma parábola, igual Jesus fazia. Um certo dia, um casal acordou de manhã, tomou seu café e resolveu fazer um jantar. E a esposa, com todo carinho, foi preparar a lista que ela desejava fazer para esse marido no jantar. E ela pediu para que esse marido fosse ao supermercado comprar as coisas da lista, passasse no açougue,
para comprar, aqui que em São Paulo chama de mistura, mas em outros lugares comprar proteína, alguma coisa que fazia parte do jantar, pediu para passar na padaria, comprar uma entradinha, e o marido saiu de casa para fazer todas esse roteiro, esse pedido de compra. Só que o marido falou assim, cara, eu vou levar umas 3 horas, 4 horas, o mercado está cheio, é final do mês, levar não sei quantas horas para fazer isso. Vou aproveitar, vou dar uma passadinha, lá naquela minha amiga da Amizade Colorida, vou dar um alô para ela, né? Trocar uns beijinhos. Então ele foi lá, deu uma volta, passou lá na situação dele, da Amizade Colorida, depois foi lá, comprou tudinho, de acordo com a lista, tudo bonitinho, e ainda fez mais, não parou aí não, ele fez melhor ainda. Ele comprou até um mimo para a esposa dele, foi agraciá-la, a esposa dele. A pergunta é, ele foi obediente? Foi, comprou tudo que ela fez, que ela pediu. Agora, ele foi fiel a esse relacionamento? Ele está sendo fiel a esse relacionamento? Então, a gente precisa obedecer com fidelidade. Não é só obedecer. Eu vou trazer um exemplo bíblico. Jesus, Lucas 21, de 1 a 4, para quem quiser anotar. O texto fala assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Todos ali estavam obedecendo a um mandamento, a um comando, a uma ordem. A oferta foi instituída por Deus. Então, estava todo mundo lá e ofertando, obedecendo, obrigação. Todos estavam fazendo isso. Só que, qual é a diferença? A viúva, ela entregou com toda a alma dela. Ela entregou com toda a fidelidade dela. E os outros estavam só obedecendo. Obedecendo. Onde está a diferença, pessoal? A diferença interior da sua alma. A diferença interior da nossa alma. Quando você segue cuidadosamente, a sua alma, ela está toda voltada para aquilo. Como assim, André? Vou lhe dar um exemplo. Mais um exemplo. A sua alma, ela tem algumas divisões. A sua alma é o que é você. É o que você é. Então, você é uma pessoa que tem um intelecto. Você é uma pessoa que tem uma consciência. Você é uma pessoa que tem emoção. Você é uma pessoa que tem vontade. E, acima de tudo, você é uma pessoa que tem livre-arbítrio. Você pode escolher a ação que você faz ou não. E Deus é um Deus que respeita o livre-arbítrio das pessoas. Isso é muito importante para Deus. Só que eu utilizar o livre-arbítrio, a minha ação, só por ele, é um direito que eu tenho. Mas Deus não está falando isso. Está falando o seguinte, que o seu intelecto, que a sua consciência, que a sua emoção, que a sua vontade deve refletir o que o seu livre-arbítrio está fazendo. Quando você obedece por obrigação, isso vai te trazer um trauma, um peso, uma carga dentro de você. Uma carga, um peso, um fardo. Por quê? A sua ação é de obediência, mas a sua vontade, a sua emoção, muitas vezes não é. Você está obedecendo, mas está com tristeza. Você está obedecendo, mas está obedecendo porque alguém falou que é necessário. Porém, quando você obedece cuidadosamente, a sua emoção é de alegria. A sua vontade é de fazer mais. E a sua intelecto e consciência entende que aquilo ali é um ato de amor. Vou dar um exemplo
Meu filho está completando 6 meses, né? Daqui a pouco ele completa 6 meses. E a gente resolveu, estudando em casa, que todo final de semana a gente vai fazer um passeio em família. Então, todo final de semana a gente pega ele, vai fazer um passeio, ou vai no parque, vai em algum lugar passear com ele. Só que toda vez que a gente vai sair, é um martírio, porque tem que arrumar as coisas, tem que comer a fralda, arrumar roupa, arrumar leite, arrumar mamar, arrumar cadeirinha, arrumar carrinho, arrumar, enfim. Então, toda vez que a gente vai sair, a gente tem que pegar a casa e mudar para dentro do carro, né? Depois muda do carro e vai para a gente foi no parque, muda dentro do carro e vai lá para mudar para o local que a gente vai ficar no parque. Depois, então, por quê? É uma obrigação nossa fazer isso. A gente é responsável por ele. É uma obrigação nossa fazer isso. Mas acontece que eu faço isso com todo o amor do mundo. Isso nada mais me dá uma alegria do que eu ver o meu filho lá feliz, passeando no parque, como ele gosta de ficar olhando as coisas. Então, a gente faz com alegria, faz com cuidado, faz com amor. A minha emoção, a minha vontade, a minha ação não deixam que a obediência seja apenas uma obrigação, mas a tornam um ato de prazer. É um ato de prazer. E, gente, não importa quem eu sou, qual é o meu status eclesiástico, eu posso ser pastor, posso ser obreiro, diácono, posso ser qualquer membro, qualquer coisa, não importa o seu status. Os detalhes desse cuidado é que vão definir o meu e o seu futuro. Não importa quem quer que seja, o meu e o seu futuro. Presta atenção no que eu estou te falando. São os detalhes. Estou falando dos detalhes da obediência. Detalhe. Obedecer cuidadosamente. O povo estava para entrar na terra prometida, 40 anos, mas o seu líder, Moisés, que guiou eles desde o início, não ia entrar. Moisés desagradou a Deus. Um detalhe. E por causa que desagradou a Deus? Porque no momento que estava vivendo, era um momento estressante. E aquele povo era um povo chato, eu imagino que tinha que ser um povo chato. O povo queria maná. Aí, não tem comida. Aí o povo depois, não, chega de pão, quero uma carninha, quero um churrasquinho. Aí, não quero, mas não tem sede, vamos morrer no deserto. Pô, Moisés, mas você trouxe aqui para a gente morrer nesse deserto. Cara, imagina um povo que devia ser chato. Devia ser aquele povo de Israel. E eu imagino que depois dessa convivência toda, Moisés não estava aguentando mais. Estou imaginando aqui que devia estar de saco cheio. E isso fez com que a alma dele, a emoção dele, a vontade dele, devia ser de matar aquele povo. Mas ele não estava tratando com o povo. Nesse momento ele estava tratando com Deus. E aí ele foi levar para Deus o que o povo tinha pedido. O povo estava com sede. O povo queria beber água. Os gados precisavam ser alimentados e precisavam de água para beber. E aí ele foi levar para Deus o pedido do povo. Está escrito assim, Números 20, de 7 a 9. E o Senhor disse a Moisés, pega a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade. E diante desta, fale a rocha. Diante desta, fale a rocha. Vamos aos detalhes. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como este lhe havia ordenado. Até aí estava tudo beleza. Ó, obediência, Moisés pegou a vara que foi beleza. Percebam os detalhes do comando de Deus, do mandamento de Deus, da orientação de Deus. Deus comandou que Moisés pegasse a vara, com o seu irmão Arão juntasse a comunidade diante deles. Detalhes. E falasse a rocha. Mais um detalhe. Só que Moisés fez? Bota no verso 11, por favor. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. O que Moisés fez? Ele tinha que fazer o quê? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade,
vista dos israelitas, à vista dos israelitas, na frente dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Por um detalhe, Moisés foi proibido de entrar na terra. Que eu falei, o povo devia ser um povo chato, mas já devia estar de saco cheio, essa que era a realidade, desculpa a palavra. E aquilo ali fez com que naquele momento ele botasse para fora. E, em vez de ele obedecer com cuidado, ele obedeceu descuidadosamente. Olha a seriedade que um detalhe causou. Moisés foi fiel, certo? Foi fiel? Foi, fez tudo certinho. Mas não cuidou da sua alma. Olha que não cuidar da alma causou a desonra, a santidade de Deus em meio ao povo. Vocês são povo de Deus, amigo. Vocês precisam cuidar da alma de vocês. Porque não cuidar da alma de vocês vai causar desonra diante de Deus. Precisamos cuidar do principal que Deus nos deu, que é a nossa alma. Cuide muito bem da sua alma. Muito bem. Não deixe que a sua emoção, a sua vontade, seu intelecto, sua consciência, seu livre-arbítrio, não deixe que a sua alma, ela desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você precisa continuar obedecendo cuidadosamente. E só é fácil. Só é fácil não, só é possível por amor. Mas o cuidado na fidelidade por si só não é suficiente. Porque temos que ser cuidados na fidelidade, mas também temos que ser perseverantes no caminho. Temos que cuidar da perseverança. O verso 14 diz assim, do texto que lemos: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Só existem duas formas de entrar na terra prometida. Duas. Ou Jesus volta, né? E vai levar a sua igreja. Quem acredita nessa promessa aí? Se você não acredita, eu creio nessa promessa. Ou nós vamos morrer antes. Porque a nossa vida aqui, nesse momento, ela vai ter um fim. Se ele não voltar, sei lá, com uns 70, 80, 90 anos, 100, sei lá quantos anos eu vou morrer, eu vou falecer, vou aguardar a ressurreição, como a Bíblia fala. Mas não é isso que eu quero colocar aqui. O que eu quero colocar aqui, que nós precisamos ter propósito na nossa obediência. Nós temos que ter propósito na nossa obediência. Olha que o verso 9 fala: o Senhor fará de você e do seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Deus prometeu sob juramento que nos faria um povo santo. Tem um propósito nisso. O meu propósito de vida e o seu propósito de vida é sermos santos. Sermos santos. Amadurecer na caminhada. Ao longo da caminhada, amadurecer, perseverar, amadurecer, até encontrarmos com o nosso Senhor face a face. Amém, né? Isso é muito legal. Enquanto isso não acontece, dia após dia, ano após ano, nós precisamos perseverar. Cuidar da nossa alma. Cuidar do que mais importante que Deus te deu, que é a sua alma. Lembre-se que é muito fácil da gente esquecer. É muito fácil de esquecer, a gente esquece. Vamos nos atentar e lembrar de todos os detalhes, para que aqui nessa terra possamos representá-lo e nos tornarmos a própria bênção para este mundo. Se o primeiro detalhe que não podemos esquecer é que não basta somente obedecer, é preciso obedecer cuidadosamente. O segundo detalhe que não podemos esquecer
é ser o exemplo de Deus na terra e representar o nome dele. Vou repetir. Segundo detalhe que nós não podemos esquecer é ser o exemplo de Deus nessa terra e representar o nome dele. Olha o verso 10 que está falando. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Pelo nome do Senhor. Olha o verso 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre acima, nunca por baixo. Os detalhes na forma de obedecer nos leva diretamente a uma vida diferenciada. Pois, por quê? Porque nós somos o espelho de Deus nessa terra, ou deveríamos ser, pelo menos. Ser chamado pelo nome do Senhor, ele está falando que você tem a identidade dele. Você, igreja, tem identidade de Deus. Você não é qualquer um. Você tem a identidade de Deus. A sua identidade é igual à identidade de Deus. Pelo menos é isso que deveriam ser. Os que falam que são de Jesus, ou cristãos, ou crentes, evangélicos, seja lá qualquer nome que vai se dar. Deveríamos ter a identidade de Deus, ser semelhante a Jesus em todos os sentidos. Todos os sentidos. Ele está falando assim, o Senhor nos fará como cabeça das nações. Por quê? Quando você conversa com alguém, você olha para a mão dessa pessoa? Você olha para o pé dessa pessoa? Você olha para onde? Para o rosto dela, para a cabeça dela. Nós somos o cabeça, porque nós representamos, porque as pessoas vão olhar o que? A cabeça, não a cauda. As pessoas olham a cabeça e não a cauda. Nós deveríamos ser para as nações o que Jesus é para a igreja. O que Jesus é para a igreja, pessoal? O Senhor é a cabeça das nações. Fará de vocês cabeça das nações. Acontece que nós não somos perfeitos. Não somos, pelo menos eu não sou. Se tiver alguém aí, deve estar pecando já, porque está falando que é. Mas nós não somos. Nós pecamos dia a dia. Nós vamos errar, nós pecamos dia a dia. E isso não tem jeito. A semente do pecado ainda mora em nós. Até o dia que a gente vai ser liberto do pecado e acabou. Fim. Uma coisa é errar. Outra coisa é gostar do erro. Tem gente que gosta do erro. Mas uma coisa é errar, outra coisa é gostar do erro. Se eu não me engano, eu já falei isso aqui. Mas Deus, Ele não busca pessoas perfeitas. Deus chama a perfeição a quem Ele busca. Vou repetir. Deus não busca pessoas perfeitas. Ele chama a perfeição a quem Ele busca. Pessoas com vontade de acertar. Pessoas com vontade de ser representantes dele nessa terra. Pessoas com vontade de ser a cabeça dele nessa terra. O apóstolo Paulo, ensinou isso de várias maneiras. E eu vou citar aqui duas. Em 1 Coríntios 11, 1, ele fala assim, torne-se meus imitadores, como eu sou. Se o apóstolo Paulo está pedindo para a gente imitar ele, porque ele era imitador de Cristo, quem somos nós para não fazer? E ainda, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 3, de 3 a 17. Eu vou ler, mas eu não vou entrar no detalhe por causa do nosso tempo. Irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Qual o contexto ali? Ele está falando que ele, apóstolo Paulo, ele tem todo esse direito, porque ele é da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele não sei o que, então a promessa era para ele. Então ele tem todo esse direito, mas que ele, no final desse texto, desse discurso dele, desse ensinamento que ele está falando, ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado todas essas promessas aí.
Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para um alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma, de uma forma diferente, de um padrão diferente. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, olha só, se vocês ainda não chegaram lá, ainda não estão vendo dessa forma, vocês pensam de forma diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Vai chegar um tempo que Deus vai esclarecer. Pode não ser hoje, um momento, mas vai chegar um tempo. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem, os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Eu não tenho tempo para detalhar, mas que padrão é esse que ele está falando? O que Paulo ensinava? Paulo ensinava os mandamentos de Deus. Esse é o padrão de Paulo. Só conseguiremos ser cabeça e não cauda quando chegarmos neste padrão que Deus está ordenando, que é o padrão do verdadeiro amor. Padrão do verdadeiro amor. Toda a Torá, Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Jesus falou que ele pode ser resumido em quantos mandamentos? 2. 2 mandamentos. O fariseu pergunta para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei, da Torá? Respondeu Jesus, ame o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos, primeiro ame a Deus e segundo ame o próximo, amor. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, tudo que Moisés ensinou, toda a Torá e todos os profetas. Não sei se vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente. Foi o seguinte, que tudo depende do amor. É muito mais profundo do que só uma obediência. É muito mais profundo. Tudo que os profetas falaram, tudo que foi ensinado por Deus, toda a palavra de Deus, depende desses 2 mandamentos. E não é só isso. Ainda vai além, que Jesus vai além. Ele dá outro ensino, em outro momento. Está escrito em Lucas 10, 25 a 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus a ele. Respondeu Jesus, né? Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. O que Jesus está falando? Que a vida também depende destes 2 mandamentos. Toda a lei, todos os profetas, e a sua vida e a minha vida dependem destes 2 mandamentos, do amor a Deus e ao próximo. Amor. Mas Jesus não para por aí. Jesus é detalhista. Né? Ele vai além. Lá em João 13:34, ele ainda fala assim, um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Se eu já precisava amar o próximo, como eu mesmo, agora eu preciso amar o próximo como Deus ama o próximo. Eu preciso amar o próximo como Deus ama o próximo. Só assim você vai resplandecer Deus nessa terra. Só assim você vai ser o cabeça e não a cauda.
Os povos da terra só serão isso, só verão Deus, quando nós realmente nos tornarmos representantes de Deus nessa terra. Só que muitas vezes nós não conseguimos nem fazer com o irmão que está do teu lado aí. Ó. A gente não consegue armar a pessoa que está sentada aqui do lado. Imagine como é que a gente vai amar a prostituta que entrar aqui. O homossexual que entrar aqui, a gente vai amar ou vai enfiar o dedo na cara dele? Como é que vai amar o ladrão, o assassino? Não estou falando que eles não têm que pagar pelo que eles já cometeram, não é nada disso. Eu estou falando que existe uma obrigação minha e sua de amá-los. Minha e sua de representar Deus na vida deles. O Senhor fará a cabeça das nações, não a cauda. A cabeça é o guia do corpo. E não se pode colocar a cabeça, como cabeça, alguém que não tem os pensamentos dele. Como é que Deus vai colocar a nação como cabeça se ela não está representando ele? Ela não tem nem os pensamentos dele? Como é que Deus vai colocar a igreja como cabeça, que é a promessa dele? Isso aqui só vai se cumprir quando nós nos posicionarmos para isso. Entendermos isso. Como é que as pessoas podem se dizer de Deus, não carregar nada semelhante a Ele? Amor. Hoje, em dia, é muito fácil. As pessoas estão aqui, a gente não sabe quem são elas, né? Mas existe um lugar nesse mundo que elas se revelam. Vocês sabem onde é esse lugar? São as redes sociais. Elas se revelam lá. Elas revelam o mais profundo da sua alma lá. Lá eles esquecem de tudo e mostram todo o seu ódio, toda a sua raiva, toda a sua vontade de justiça pelas próprias mãos. Você quer conhecer uma pessoa? Vá na rede social delas. Você vai saber se elas representam Deus ou não. Se elas têm amado como Deus ou não. Se elas têm resplandecido como Deus ou não. Se elas têm brilhado como Deus ou não. Só que ser exemplo de Deus nessa terra, representante de Deus nessa terra, só é possível porque Deus, Ele amou tanta gente que Ele mandou o Espírito Santo dEle para cá. Vou repetir, só é possível porque Deus amou tanta gente que Ele mandou o Filho dEle, e o Filho dEle falou assim, ó, não vou deixar vocês só, vocês órfãos. Quando eu for, eu vou mandar meu Espírito. E através dEle, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Vocês serão capazes de amar como eu amei. O povo de Israel falhou, porque eles não resplandeceram a luz de Deus. Eles ficaram apagados, eles se apagaram igual ao mundo. Só que eles não tinham o acesso ao Espírito Santo que hoje nós temos. Eu e você. Nós temos acesso ao Espírito Santo. É difícil ser o exemplo de Deus nesse mundo. Não é fácil. Não é fácil. Mas é através do Espírito, que é o que vai moldar a minha e a sua alma, é que nós vamos conseguir chegar à perfeição que Deus nos está chamando. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas Ele está buscando pessoas que querem acertar. Ele está chamando você e eu a essa perfeição, a esse senso de amor, a esse entendimento de amor. Sozinho nós não conseguiremos, mas é na força do Espírito Santo que nos foi enviado que vamos conseguir. Nós precisamos ser o exemplo de Deus nessa terra. Precisamos ter a identidade de Deus nessa terra. Porque o mundo, ele está se apagando. E a igreja, ela precisa brilhar. O mundo está se apagando e a igreja precisa brilhar.
Eu e você precisamos resplandecer Deus. Eu e você temos que ter representantes de Deus nessa terra. É isso que ele está falando. Eu e você precisamos ser a cabeça dele aqui. Nós precisamos ser os guias dessas pessoas que estão perdidas. Tem uma música, eu vou pedir uma ajuda para o profeta, pastor Adson, do Novo Tom, um grupo chamado Novo Tom, que ela chama Brilhar por Ti. E eu gostaria que você, se pudesse, colocasse de pé nessa hora, por favor. E queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Alguém no grupo de serviço poderia ajudar a diminuir as luzes do templo aqui, apagar as luzes do templo, por favor? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti
quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Pode deixar a luz apagadas. Você é o exemplo de Deus nessa terra. Você é o representante de Deus nessa terra. E se por acaso você parou de brilhar, hoje Deus está te chamando de volta. Hoje Deus está te chamando de volta a brilhar por Ele. Hoje Deus está te chamando de volta porque Ele escolheu você. E se você quiser obedecer fielmente, cuidadosamente, perseverando nos caminhos do Senhor, hoje, aqui e agora, o Espírito Santo te restaura. Aqui e agora o Espírito Santo te restaura. Ele restaura o seu brilho. Ele restaura a sua imagem, a sua identidade. Ele restaura a sua alma. Aqui e agora. Mas se você está aqui hoje e você não conhece Jesus, eu profetizo na sua vida e falo: hoje o Espírito Santo revela Jesus a você. Hoje o Espírito Santo de Deus revela Jesus a você. Hoje você vai conhecer quem é o verdadeiro Jesus e quem é o verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor de Jesus? Essa casa é uma casa de oração. E essa casa, ela acredita nos 5 ministérios. E essa casa, ela tem um profeta. Esse profeta, ele está abrindo a boca dele. E eu vou pedir para ele fazer uma oração, para que Deus derrame o Espírito dele aqui agora, em cima de toda a carne. Senhor, nós estamos debaixo do poder do Teu Espírito. E a Tua palavra diz que o Senhor não nos derramou o Seu Espírito sobre medida, mas de forma abundante. Nós estamos reunidos nesta manhã e entendemos, ó Deus, que o amor é o fundamento da liberação do céu sobre as nossas vidas. Entendemos, ó Deus, que amar o Teu nome, amar o nosso irmão, amar os Teus mandamentos, libera sobre nós o poder do Espírito. A Tua palavra diz que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor, nosso Deus, nos dará o Espírito Santo, aquele que pede. Por isso nós estamos nesta manhã clamando diante do altar da Tua graça, do altar da Tua bondade. Derrama o Teu Espírito sobre toda a carne. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Se há no nosso meio alguém que foi, ó Deus, desanimado, alguém que foi tocado, as circunstâncias apagaram o brilho da Tua presença, nesta manhã eu te peço, reacende o Teu Espírito no meio da Tua igreja, reacende o Teu Espírito no meio do Teu povo. Derrama, Senhor, uma porção abundante do Teu Espírito sobre nós nesta manhã. Rasga os céus e que do Teu trono venha a liberação do Teu Espírito sobre todos nós. Levanta o que está caído, levanta o que está desanimado. Derrame do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito sobre nós. Outra vez clamamos, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós nesta manhã e faz brilhar em nós a luz da Tua glória. Faz brilhar em nós a luz da Tua presença. Faz brilhar em nós, em nome de Jesus. Sopra, sopra, sopra dos 4 cantos da terra, Senhor, o vento do Teu Espírito neste lugar. Reafirma, reanima, reanima, reanima agora, Senhor, em o nome de Jesus. Amor, eu quero brilhar por Ti,
onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Aleluia. 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 Eu posso pregar o último ponto, gente? Vocês querem ir embora já? Eu posso pedir para o grupo de louvor continuar aí, tocando esse fundinho, por favor? E se vocês puderem se manter em pé, prometo ser breve. Prometo ser breve. Se o primeiro ponto que não podemos esquecer é que não basta somente obedecer, é preciso obedecer cuidadosamente. O segundo detalhe que não podemos esquecer é ser o exemplo de Deus nessa terra, representar o nome dele. O terceiro detalhe que não podemos esquecer é: eu não preciso correr atrás das bênçãos, elas me acompanharão. Elas me acompanharão. O verso 2 fala assim: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Se somos exemplos e diferentes, as pessoas notarão isso na nossa vida, através do resplandecer de Deus, que agora você brilha como Ele. Amém? E elas vão notar isso também, através das promessas que vão se cumprir na vida de vocês, na minha e na sua vida. Muitas delas vão procurar Deus por causa que elas enxergam a bênção em vocês. Bênçãos físicas, bênçãos materiais. E não existe problema nenhum nisso. Ele prometeu abençoar. E quem somos nós para julgar quem Deus prometeu abençoar e quem Ele quer abençoar? Eu não sou ninguém, eu não posso julgar. O nosso erro não é procurar a bênção. O erro é a gente continuar nesse modelo de adoração. O erro é não amadurecer espiritualmente. Esse é o nosso erro. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa procurar bênção, você se tornará a própria bênção. Você é a própria bênção, porque Deus te chamou para ser representante dele aqui nessa terra. Então você vai ser o cabeça, você é a própria bênção de Deus. Nenhum inimigo físico ou espiritual vai poder resistir a você, porque Deus prometeu que Ele concederá a derrota desse inimigo. Vocês terão frutos, não só frutos, mas serão tão abundantes que eles encherão celeiros. Os seus celeiros serão fartos. Os seus celeiros serão fartos, se entendermos a forma certa de obedecer. O Senhor disse e prometeu: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no seu devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão muitos e não tomarão prestados. Será algo abundante, muito abundante, a gente nunca viu antes. Mas para quê? Ou por que Deus nos abençoa e nos torna a própria bênção em tanta abundância? Por quê? E para quê? Não é para a gente ser apenas um clube, uma igreja,
mas é muito maior, como vimos. Olha só o que Deus falou na sua palavra quando ele estava se apresentando. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por feito o que fez, está falando para Abraão, não me negou seu único filho. Esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Se lembra que lá no começo eu falei que isso aqui é uma palavra para se lembrar do que Deus já tinha prometido? Deus já tinha feito a promessa. Através de vocês, através da sua semente, através de vocês, todo o povo da terra serão abençoados. Deus nos dá para que por meio de nós possamos abençoar. Esse é o papel e a função da igreja. Não acha que seu celeiro está cheio, suas plantações, suas criações de gado, para você aproveitar sozinho. Ele está cheio e Deus vai encher no momento que a gente entender que nós não vamos desfrutar disso sozinho, porque nós temos que ser bênção na vida dos outros. Bênção na vida dos outros. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros de tudo o que as suas mãos fizeram. Seja você a própria bênção de Deus para esse mundo, porque Deus não falha em cumprir as suas promessas, mas não podemos esquecer dos detalhes. Amém? Se o primeiro detalhe que não podemos esquecer é que não basta somente obedecer, é preciso obedecer cuidadosamente. O segundo detalhe que não podemos esquecer é ser o exemplo de Deus, representante dele nessa terra. O terceiro detalhe é que as bênçãos de Deus me acompanharão para eu me tornar a própria bênção para este mundo. Você vai ser bênção para abençoar. Você é bênção para abençoar. Amém? Eu vou entregar a palavra ao profeta dessa igreja e a partir daí Deus vai orientar o que tem que ser feito. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Que coisa linda, que palavra profunda e maravilhosa para as nossas vidas. Amém? Enquanto nós cantávamos essa canção, essa declaração, ela mexeu com o meu espírito. Paulo diz em Coríntios: eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. O André falou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando nós empregamos o coração em uma proclamação, em uma verbalização, nós movemos o mundo extraordinário, o mundo sobrenatural. Existe algo na tua voz, querido. Existe algo dentro de você que é liberado através da sua voz. Sabe, ao longo do tempo nós fomos contaminados com algumas informações do tipo: não adianta, isso é mente positiva. Não é mente positiva. É declarar a verdade baseado na palavra de quem não pode mentir. É declarar a verdade baseado no caráter e na fidelidade do seu Deus. Você crê nisso? Amém? Você crê mesmo? Vamos cantar mais uma vez esse refrão. E eu quero que você feche os teus olhos para que você preste atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está declarando, porque há poder nas suas palavras, há poder na sua declaração. Amém? Nós vamos fazer isso. Erga a sua voz e diga agora: Senhor, eu quero brilhar por ti,
enxergar, fazem com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Diga mais uma vez, diga: Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa, sim, Senhor, enxergar a tua glória, mesmo sem palavras, eu falo do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, sim, Deus, quero onde quer. Diga mais uma vez, com toda a força do teu ser: Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém na tua casa, alguém na tua família, alguém do teu trabalho, mesmo sem palavras, eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Aleluia! Aleluia! Esplandeça a glória de Jesus! Esplandeça a glória de Jesus! Esplandeça a glória de Jesus! Seja cheio do Espírito Santo! Cheio do Espírito Santo! Aleluia! Oh, glória a Deus!